Se você caiu aqui no podcast ecoando através desse episódio, né, que o tema é uma coisa assim mais voltada pelo terror, essas coisas todas, me segue lá no Instagram, @be com B, 3 S, 2 Ks e um O. A gente pode conversar de tudo, desde o terror à putaria, você que decide. Minha DM, meu direct, as coisas, eu tô sempre aberta pra todo mundo. Mas uma coisa que vem assim pra cima de mim, né, que esse nicho de terror vocês são fissuradas, né? Tanto que sempre me pediram pra trazer coisas nessa vertente, né? Não é à toa que eu já falei uma vez ou outra, assim, lá no passado do podcast, antes de existir essa temporada dedicada, né, ao terror, ao sobrenatural. E era uma coisa que eu sempre ficava assim, ai, não, deixa eu dar uma amadurecida mais na ideia, deixa eu vir mais alguma coisa mais pra frente. Eu sabia que ia vir na hora certa. E veio na hora certa, e as coisas estão acontecendo, estão fluindo, os feedbacks são maravilhosos. Eu amo as histórias que são contadas, nossa. As pessoas mesmo que chegaram até mim através dessa temporada que conheceram o podcast, eu só tenho a agradecer. Então, ó, compartilhem, né, bastante. Me mandem histórias de vocês, porque essa temporada, com certeza, se eu ecoando de um dia assim, eu tô cansada, não quero mais, não faço mais drag, mais nada. Mas eu quero continuar nessa vertente de terror pra sempre. É uma coisa que pelo menos atualmente, né, tá dentro de mim. Não sei até quando vai durar. Mas é uma coisa que eu quero, sabe? Terror sempre aí. Mandem relatos, a gente vai conversando e. Ai, play na fita 5 por favor, porque essa daqui. Esse é um caso que eu tive que fazer muita terapia pra estar falando com ele aqui até com mais propriedade hoje. Deixa eu falar que você vai entender. Uma vez eu comprei uma câmera digital com de antiguidade, essas coisas todas, né? Eu sou muito amante de fotografias, eu trabalho muito com esse lado. E eu sempre fui de estar garimpando essas coisas antigas, filmes, fitas, DVDs, essas coisas todas. Até que um dia eu comprei uma dessas analógicas da vida que veio com cartão de memória dentro e eu não tinha nem reparado. Mas ao chegar em casa, mexendo, aquelas coisas todas vendo que estava funcionando, eu mexi num cartão de memória e me deparei com alguns vídeos, algumas coisas, muitos arquivos corrompidos que nem se abriam. Mas um vídeo específico me chamou muita atenção, porque ele abria, né, estava funcionando direitinho ali. E quando eu botei no meu computador, assim, eu não vou falar que foi um pressentimento, eu não sei o que que foi, mas a atmosfera ficou meio cabulosa, sabe? Ao clicar no vídeo foi ficando pior, porque ali eu já via logo uma mulher sozinha na gravação, né, de olho para câmera, meio que segurando, acho que ela estava segurando e com uma expressão muito pavorosa. Eu falo hoje do que eu lembro, porque eu tive essa mídia por muito tempo, mas eu só tinha uma cópia dela, eu não tinha várias e eu acabei perdendo, né, o equipamento que eu tinha, essas coisas e fica aí para acreditar quem quiser, mas eu sei que é real, que foi real isso. E no vídeo a menina falava, né, a mulher, ela devia ter lá para olhando assim, lembrando, não sei se menos de 30, 28, uns 35. Ela não me parecia ter mais de 40 anos, não. Lembro dela muito, muito jovem. É aquilo, né? A nossa cabeça, com o tempo, a memória vai falhando um pouco, mas só lembro que era uma mulher e ela falava muito mais frases e, num contexto geral, ela meio que dizia que estava sendo seguida e que eles estão me vigiando. Ela repetia muito essa frase: eles estão me vigiando, eles estão me vigiando. Eu estou sendo seguida. Eu sei que eles vão me encontrar, eu sei que eles vão me encontrar. E ficava repetindo isso, e a gravação foi finalizada sem um corte brusco mesmo, muito, muito rápido. É uma coisa que ela tá falando a frase, e cortava o vídeo, como ou se foi editado, ou se a bateria da pilha lá acabou na hora, alguma coisa assim, mas o vídeo não é completo. E eu lembro perfeitamente dessas frases, do expressão de medo, de desconforto, e aquilo ali me tomou na hora. E eu deixei a câmera assim de lado, né, o
cartão de memória e não mostrei pra ninguém não. Fiquei remoendo aquilo ali por alguns dias e aquilo ali tomando conta de mim mesmo. Voltava no vídeo, via, ficava muito intrigada, né? Comecei a investigar quem era aquela mulher, quem era a dona. Descobri que, assim, humilhantemente, assim, um rosto parecia para uma pessoa que tinha sido desaparecida, uma mulher ali na época que não tinha muito tempo, né? E parecia que era ela mesmo que tinha sido desaparecida. Que eu sei que eu pesquisei muito, fiquei muito focada nisso, mas essa mulher que estava desaparecida apareceu depois e eu vi que não era ela. Eu acho que eu consumi tanto que teve uma noite que foi o pior da minha vida até hoje, e espero que isso nunca se repita, que eu ouvi um barulho atrás de mim. Eu dormindo, eu ouvi um barulho assim, e meio que acordei meio zonza ainda levantando, né? Aí virei pro outro lado, eu tava virado meio dormindo pra esquerda, aí meio que virei pra direita, que é onde ficava a minha porta, né, pra levantar, todo o movimento. Aí na minha frente, parada, em pé, era a mesma mulher do vídeo, era a mesma mulher que desapareceu. E ela começava a falar sussurrando e eu entendia. Ela falava que eles me encontraram, eles me encontraram, eles me encontraram. Na hora eu não quis saber, eu gritei, gritei, gritei. Meus pais, meus irmãos vieram, todo mundo dentro do quarto. Acham que eu estava sonhando até hoje, mas eu tenho certeza que eu vi aquela mulher em pé ali, era a mulher do vídeo, né? Falei para eles, mostrei aquilo tudo. Tudo foi conversado depois, né? Tanto que eu fiz muita terapia, não só por causa disso, mas por outras coisas, e isso veio a calhar dentro para poder me resolver, né? Mas não tem resposta para isso. Na época eu mostrei os vídeos para minha mãe, falei que era aquela mulher. Todo mundo sentiu uma vibe meio ruim ao assistir o vídeo. Eu falava para eu apagar aquilo ali, perguntava onde eu comprei para devolver, que estava amaldiçoado, essas coisas todas. Eu sei que eu parei de comprar coisa usada depois disso, né? Eu voltei, mas na época deu uma trave, não comprei mais nada, assim, com medo das mídias que vinha, assim, com essas coisas. E eu não sei, o que você acha que pode ter sido? Com certeza era o espírito da mulher ali, mas não sei se é porque eu fiquei muito focada nisso e teve uma projeção, apareceu, e aquela mulher de fato existia, não era um vídeo feito, sei lá, por inteligência artificial de hoje em dia, era uma mulher, é muito intrigante. Eu não sei se pode ter havido algum crime, alguma coisa, ou se ela foi para uma outro local. É muita coisa para pensar. Eu sei que eu tenho muitas perguntas ainda dentro de mim que não foram respondidas, mas eu sei que é um relato muito foda. Assim, tomara que seja usado aí. Você já começa falando que teve que fazer terapia por causa do caso, é verídico. Não tem como, é uma coisa que traumatizou, né? Vendo assim, escutando esse relato, meu amor, me pus no seu lugar e que isso? Imagina, e eu acho que é o que mais tem aí, né, pelo mundo afora, assim. Mas parando pra dar uma analisada, você ir diretamente naquela câmera que tinha uma, né, aquela mídia, o vídeo em si, e só tinha isso dentro do cartão de memória. Será que de uma certa forma, alguma coisa te levou ali a comprar isso, né? Eu creio muito nessas coisas assim de nossos quereres da vida, né? Se entrelaça com muitas coisas que vão acontecer no futuro. Por isso que lá atrás a gente inicia em um caminho, sabe? E esse seu caminho era ser amante de fotografia, essas coisas todas, como você mesma disse, e eu acho que um dia vai tirar foto minhas aí, por favor, hein? De graça. Mentira, né? Eu respeito o valor do trabalho do ser humano, né? Dos profissionais. Mas voltando sem piada, de uma certa forma, esse seu amor, né, dentro dessa área, fez te levar para esse caminho, como vários outros caminhos que eu tenho certeza que já te levou, né? Caminhos bons, caminhos ruins na vida, tudo leva a isso, e só isso, né? Porque é isso, a vida é feita de várias coisas disso. E você meio que foi encaminhado para achar, ou, de uma certa forma, será que libertar esse espírito? Será que ele estava preso ainda ali e apareceu para você? Esqueci agora as frases. Tem uma coisa aqui.
As frases que ela falou. Olha, eu acho que é melhor da próxima temporada, assim, dos próximos episódios, fazer uma coisa de react. Eu ir comentando, assim, a tempo ao vivo, né, do que tá sendo falado, porque veio várias coisas na minha cabeça enquanto eu vou escutando, mas é muita coisa pra lembrar, né? Eu mesma me sabotei, sei lá. Mas voltando, assim, ao raciocínio. Não tem raciocínio. Tá, será que você meio que serviu pra dar um escape, né, pra aquele é, espírito, pra aquela energia, pra aquela coisinha que tava ali presa? E, ai, só você descrevendo o vídeo já até imaginei, porque já vi vários filmes, né? Eu nunca encontrei algo desse tipo, né? Desse lado, assim, de paranormal, alguma mídia, alguma coisa assim, gravada, né? De alguém que já se foi, alguma coisa assim, sabe? Dessa área. Já tive várias outras experiências. Então, por isso que, Mona, isso daqui tá me trazendo tantas experiências mais ainda, né? Cada bolha que a gente tem na vida é uma bolha que pode aumentar por muito, porque tudo tem muitos ângulos, muitos lados, muitas histórias, muitos relatos. Eu fico passada, é perfeito, meu Deus. Mas voltando, toda hora eu fujo. É, de uma certa forma você liberou aquele espírito ali, né? Porque, não sei, ou até através do contato do vídeo, de que no vídeo ela fala que estão procurando ela, estão caçando, né? Estão atrás, alguma coisa assim. E meio que quando ela apareceu pra você, ela falou que encontraram ela. Já te encontraram, né? Algo. Pior se ela falasse que estavam atrás de você agora, tu ia ficar toda cagada, não ia? Se desse jeito assim já teve que fazer terapia, meu amor. Mas eu acho que meio que ela viu que, de uma certa forma, esse espírito pode ter ficado contigo. Tu foi em algum centro espírita, sei lá, algo de religião. Não vou, né, citar nenhum, né, já citado. Mas já foi algum lado espiritual pra poder ver isso, né? Porque se ela veio te avisar, né? No vídeo tava falando que eles estão atrás de mim. E acabou ali, né? É um corte seco, vamos assim, cortou seco o vídeo e não tem mais nada depois. E depois de um tempo ela aparece pra você e fala que encontraram ela. Será que ela tava em algum lugar? E teve tempo isso? Tipo, não lembro se você falou data, eu acho que não falou não, senão teria mais ou menos, mas eu aconselharia. É uma coisinha que veio aqui dentro de mim assim, falando, aconselha, vai. Você já teve outras coisas paranormais com essa pessoa, né? Porque de uma certa forma também você falou que parecia que tinha uma desaparecida também na época, que parecia com a pessoa do vídeo, mas de uma forma não era, ou era ou não era. Porque não sei, assim, né? Escutando, me deu a entender de tipo, será que era ela? Eu não vou, né? Meio que falar que era a pessoa do vídeo. Eu tenho um vídeo aqui de uma pessoa, porque eu posso ser meio que. Não tô falando que tu é, né? Mas um cúmplice de alguma coisa que aconteceu, alguma coisa não, nada a ver. Você comprou o negócio, não era nem seu, foi passado em diante, você só viu o vídeo, isso não te culpa de nada, né? E até que poderia ser a prova pra alguma coisa, né? Se é que foi alguma coisa assim, mas eu tô mais pra uma mídia ali que de fato era pra você ser vista, né? Eu imagino a cara da sua família vendo aquilo ali, né? Porque acordar gritando no meio da noite, ter provas, mas é sempre assim, esse lado de mídia. A gente sempre vai perdendo, né? Com o tempo. Sempre existe alguma coisa. Sempre tem vários relatos, alguma. Aí só fica assim na nossa mente, porque a gente sabe que existiu. Eu, sinceramente, acredito 100% em você. 101%. Eu acredito, de fato, nessa história. Mas quando a mídia perde, parece que a gente tá contando história pra louco, né? Tipo, não, né? Será que existe mesmo? Será aquela coisa? Mas eu acredito muito que tenha acontecido. E o, a minha diquinha, sabe, de blogueira é você. Não sei se você já viu, né? Vamos lá, conversar, @BE com B3S 2Ks e um O, lá no Instagram, né? Pra o desenvolver dessa história, assim, se você, o pós, continuou vendo ela ou não, ou só foi essa aparição e tá tudo ok, mas de uma certa forma eu acho que ela queria se comunicar ou deu aviso e passou e foi, era algum lapso, sabe, pra só libertar aquele espírito, aquela energia. E às vezes também é até bom, né? A mídia, o vídeo ter ido e ter se varido, deixa com o tempo as coisas acontecendo. Mas agora parando pra pensar assim, nossa, já tive várias, não só comigo, né? Mas vários relatos com pessoas também conhecidas que às vezes tirou foto em algum local e apareceu,
alguma coisa, sabe? Sobrenatural de fato, né? E às vezes a gente acaba perdendo as fotos, ou às vezes aquilo sumindo, né? É quase que um efeito Mandela. Todo mundo vê aquele negócio na foto, se fala, todo mundo vê e vai passando, e depois de um tempo a foto já não tem mais aquilo. E tem vários relatos disso, né? Eu falei vários babadinhos assim nos primeiros episódios lá que eu tenho mais coisas assim, mais relatinhos mais pessoais, né? De uma certa forma. Mas tem um caso muito, muito, muito interessante que já aconteceu com a minha amiga, Ale Neves, né? Amiga de podcast também, do universo, do mundo, de podcast, da era digital, de tudo. Um caso assim, de vídeo. Ela escutando, às vezes ela escuta aqui o podcast, né? Tem um tempo assim. É que a gente tá tão corrida, bebê. Hoje em dia já não dá nem pra escutar. Dá aquela forcinha pra amiga, né? Consumir a coisa da outra. Mas ela tem um relato que, com certeza, se um dia tiver esses episódios aqui, eu já deixei aqui, né? Ai, vou trazer de formas de react. Pode ser uma vertente, mas também tem uma vertente de quê? Trazer algum convidado pro convidado contar a história dele e eu também ali. Talvez esse seja o react, que seja uma coisa assim mais orgânica, a pessoa contando a história e eu já perguntando, e vai ser várias perguntas, sabe? De frente com a Paranormal Bia. Porque. Mas voltando só ao assunto pra finalizar esse, né? Ela tem uma história babado de coisa assim, de vídeo, de um negócio. Que também já perdeu a mídia, né, filhas? É o tempo e aquelas coisas todas. Mas é uma história muito babada que. Quando eu escutei essa história aqui, me levou muito pra história dela, que eu também acho, assim. Babadíssimo. E, cara, quem aí tem? Quem tem? Me lembrou Premonição 3, né? Os registros de foto lá, as coisas assim, uma coisa mais digital, né? Mas também intriga, né? O que será que aconteceu? As pessoas sumidas e aquilo tudo ali. Ai, é um caso pra detetives. La pequeña araña en un tubo se subió.